o respeito, ele é o valor mais importante para o homem. Da mesma forma que o amor é o valor mais importante para a mulher. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos por um pesquisador chamado Charles Feldhahn. Ele pertence a um estudo a um instituto importante nos Estados Unidos responsável por fazer pesquisas. É quase como o Datafolha, o IBGE aqui no Brasil, só que lá dos Estados Unidos. E lá foi colocado 2 cenários hipotéticos para o homem. 2 cenários trágicos e negativos. E eu quero desafiar você a fazer essa pergunta para o seu marido. E as 2 perguntas foram o seguinte: primeira possibilidade, você preferiria ficar no mundo sozinho e sem amor, ou você preferiria se sentir inadequado e desrespeitado por todos, fora do padrão? Então faz essa pergunta para o seu marido agora. Pergunta para ele se ele prefere ficar no mundo sozinho e sem amor, ou ele prefere viver com todo mundo, mas se sentir inadequado e desrespeitado por todos. Pergunta para ele o que ele prefere. Nessa pesquisa, 74% dos homens responderam que preferem ficar no mundo sozinhos, sem amor. Porque o amor não é algo relevante para o homem. Não é o valor que ele mais prioriza. Ele consegue ficar e levar uma vida sem amor, mesmo que sozinho, do que ter uma convivência com alguém sem respeito. Então, o que essa pesquisa mostrou, e algo alarmante que eu quero falar para você? Que o seu marido, ele prefere ficar sozinho, ele preferiria não estar casado com você, a ter que estar casado com você e ouvir suas críticas, ouvir suas reclamações e a receber o seu desrespeito. Então esse marido, ele seria muito mais... Todo homem, ele não tem necessidade, acredite, ele não precisa de estar casado para conseguir viver. Ele consegue muito bem viver solteiro. E daí você pode tirar uma série de pensamentos, série de teses, teorias, enfim. O fato é que esse homem preferiria estar solteiro, viver sozinho, do que estar casado com uma esposa desrespeitosa. E o que eu chamo, quando eu aconselho casais, dessas esposas que reclamam demais, que criticam demais, que falam mal demais dos seus maridos, é o seguinte: essas esposas são como goteira. Você já viu que num dia de chuva, não sei se você tem isso, eu tenho, que está chovendo, mas tem uma goteira pingando em alguma coisa e está fazendo barulho, aquele barulho constante, e frequente, aquilo irrita tanto. Então nada faz tão mal para o seu marido quanto a falta de respeito. E ele preferiria viver sem você a ter que conviver com a sua falta de respeito. Isso é terrível, isso é grave. Isso para você serve como um alerta. Se o seu marido faz parte dos 74% dos maridos que responderam à primeira alternativa, preferem ficar sozinhos no mundo sem amor, isso mostra que ele preferiria ficar sem você a ter que continuar com a sua falta de respeito. Mas da mesma forma, as esposas, como o valor mais importante delas é o amor. Elas têm uma necessidade também de se ver conectadas ao seu marido e se verem como iguais. Homem e mulher são como príncipe e princesa. O homem é o príncipe, ele é o primeiro entre iguais. E a mulher é a princesa, ou seja, ela é igual entre os dois. Então, o príncipe, ele não é diferente da princesa, mas é ele quem deve proteger, é ele quem deve ir na frente, é ele quem deve resolver as coisas. E da mesma forma, quando um homem olha para a esposa e vê que ela está, ao invés de tentando ser uma princesa, ela tenta ser uma rainha mandona, ele não consegue decodificar a intenção dela, ele não consegue olhar para a intenção dela. E pelo contrário, ele começa a demonstrar falta de amor. Ele começa a ter comportamentos como um sapo. Mas da mesma forma, quando ela olha para ele e não consegue ver o comportamento de um príncipe, ela vê ele como um imperador autoritário e mandão, ela não consegue ficar quieta e não consegue respeitar esse homem que não ama ela como uma igual.
você quando se isola, você que não trata a sua esposa como igual, você que olha para sua esposa, tem esposa que elas se sentem uma prostituta do casamento. Porque elas só são procuradas, ou se sentem assim, que só são procuradas para fazer sexo com o marido e também só são úteis para cozinhar e cuidar da casa. E não tem mais utilidade alguma. Quando uma esposa se sente dessa forma, acredite, ela está morrendo. Ela está no final da sua vida. Acredite, ela não deseja se sentir assim pelo seu marido. Então toda vez que você trata com falta de amor e não alimenta a sua esposa com amor, ela não vai se sentir apta a conseguir te respeitar. Então você precisa, é uma necessidade da esposa receber o seu amor, tanto quanto é a sua necessidade receber um respeito. Mas sabe uma coisa também que eu acredito? Acredito que mesmo que essa pesquisa tenha sido feita para homens que preferem viver sozinhos a não ter o respeito das suas esposas, eu acredito que uma esposa também não gostaria de conviver em um casamento onde não tivesse amor de um homem. Então vocês precisam entender que o amor é a coisa mais preciosa que uma esposa pode ter. E as esposas não se sentem na obrigação de respeitar maridos que elas não acham merecedores de respeito. Isso acontece porque elas têm medo de respeitar os seus maridos e eles se sentirem ainda mais autoritários, ainda mais comandantes, imperadores do seu relacionamento e fazer com que ela não seja amada. Então existe um temor e um receio nas mulheres por causa disso. E eu até entendo. Teve um casal que teve uma briga seríssima e o homem perguntou para a esposa: sério, você me odeia? Eu não acredito nisso. Ele ouviu que ela odeia ele. Ela falou assim: eu te odeio, você não presta, não vale nada. E aí ele perguntou: você me odeia? Como é que é isso? Aí ela falou o seguinte: olha, em lágrimas, quando eu falar para você que eu te odeio, não quer dizer que eu te odeio de verdade. Porque eu só falo isso para desabafar, para colocar para fora o que está dentro de mim. Porque olha só, você é um homem de 2 metros de altura, você tem mais de 120 quilos, você deve aguentar isso. Mas o que acontece é que homem nenhum, não importa o tamanho, não importa a educação, a cultura dele, homem não consegue amortizar falta de respeito. Homem não consegue lidar com isso. Então a mulher não consegue imaginar porque não é algo essencial. O homem precisa de amor? Claro que precisa, mas ele valoriza mais o respeito. Então o homem precisa de respeito. Então uma das coisas que o homem teme é ser desrespeitado. E é justamente o temor dele que faz com que o ciclo insano continue girando no relacionamento. Por quê? Porque quando ele se cala, quando ele se afasta, é para tentar fazer com que a esposa pare de desrespeitá-lo. Mas essa comunicação é desamorosa para a esposa. E quando ele demonstra falta de amor, ela ainda vai ser mais desrespeitosa. Então o medo do homem de resolver aquela situação, de ser desrespeitado, vai fazer com que esse desrespeito aumente. Porque quando ele tem um comportamento fora do padrão feminino, que é um comportamento amoroso, quando ele não demonstra amor pela sua esposa, ela não consegue enxergá-lo como alguém digno de respeito. Esse mesmo Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, com esse mesmo pesquisador, fez uma outra pesquisa com os casais. Foi feita uma pergunta o seguinte: durante um conflito, homem, você sente que a sua esposa, a sua companheira, naquele momento, não está respeitando você ou não está amando você? 81,5% dos homens responderam que no momento da discussão ele não se sente respeitado pela esposa e por isso ele inicia um conflito, porque as palavras da esposa são desrespeitosas para ele. Ele nem passa pela cabeça que ela está sendo desamorosa, mas ele se sente desrespeitado e a reação irada, cheia de muita raiva, provoca na esposa uma impressão de falta de amor. Ela se sente com falta de amor. E é esse o problema entre a maioria dos casais. Ele se sente desrespeitado
e ela se sente não amada. E isso faz com que o conflito, o problema entre eles continue. Então, quando você corta a falta de amor por ela e quando você corta a falta de respeito por ele, você desacelera. E em alguns casos você até para o ciclo insano de girar imediatamente. Então você precisa entender essas questões. Para você ter uma noção, olhe para os tempos do namoro de vocês. O que motivava o seu marido a entrar num relacionamento com você, a casar com você, não era o amor que ele tinha por você. Acredite, mas esse amor, e por mais que ele sentia que amava, claro, mas esse amor por você era motivado por um comportamento respeitoso da sua parte. Porque você simplesmente admirava ele e acreditava que ele era capaz de tudo. De sustentar uma casa, de direcionar um relacionamento, que ele fazia coisas interessantes. E porque ele recebia essa admiração, recebia esse respeito, ele se sentia capaz de sustentar e prover um relacionamento. E por isso, exatamente por isso, ele sentia que ele podia fazer tudo e qualquer coisa, que ele era inabalável. Então ele se sentiu apto a entrar num casamento. Mas depois as coisas mudaram. E como na convivência dos dois, ele foi recebendo críticas, ele foi recebendo feedbacks negativos e desrespeitosos, ele começou a ficar desanimado com o amar a esposa. Ele começou a ficar desanimado. E aí ele não estava mais animado, e aí isso fez com que ela ficasse também desanimada. Mas o que é mais incrível para um homem é como ele consegue ouvir certas coisas que a esposa dele fala para ele. Porque talvez você fala coisas para o seu marido que nenhum homem da face da terra teria coragem de falar. Talvez nenhum homem falaria com ele de forma tão briguenta, tão conflituosa e desrespeitosa. Mas ele ouve isso de você, ele se sente extremamente desanimado com o relacionamento. Ele já não vê mais futuro. Mas isso acontece também com a mulher. Quando o homem não ama a sua esposa, ela não consegue ver futuro nesse relacionamento. Ela entrou no namoro acreditando que ele amaria ela todo santo dia, que ele seria o verdadeiro príncipe num cavalo branco. Mas isso não aconteceu. Então você percebe a importância do amor para a mulher e do respeito para o homem, e isso está inteiramente ligado, interligado um no outro. Você precisa entregar para o seu marido, esposa, não somente amor, mas a forma de você amá-lo é respeitando. E você, marido, precisa entregar para sua esposa não só respeito, claro que você precisa respeitá-la, mas você precisa amá-la. Quando você ama ela, mesmo ela não merecendo, acredite, ela vai se sentir mais revitalizada e vai conseguir te respeitar e vai olhar para você e achar você como alguém merecedor de respeito. Mas da mesma forma como você, esposa, olhe para o seu marido e vê nele alguém que você respeita, ele vai se sentir revigorado e vai conseguir amar você. Acredite, porque vocês dois são pessoas bem intencionadas. Vocês não querem o mal um para o outro. E acreditem que o amor e respeito é a chave para mudar esse mal que está impedindo vocês de ter um bom relacionamento.